Olá, boa noite, seja bem-vindo aqui no canal, você já deve ter sonhado com isso. Eu sou a Marta, para quem não me conhece, muito prazer. Eu espero que vocês estejam gostando do meu canal, tem bastante vídeos aí de sonhos que eu tive e tem muito mais ainda para contar. Mas eu também deixei uma abertura aqui no canal para pessoas que também teve sonhos assim diferenciados, que não é um sonho qualquer, que a gente sabe que não é. Então, alguns seguidores já estão entrando em contato comigo. Um já deixou aqui, outros ainda estão conversando, estão vendo como que eles vão fazer. Ele deixou aqui o relato dele, de uma rotina que ele tem, que ele tinha na época, e que acabou sonhando com essa rotina dele. Eu vou estar contando essa história para vocês. E eu não sei se cada um aqui também já deve ter sonhado alguma coisa parecida, mas eu acredito que já. E se vocês se identificarem com a história dele, quiser deixar seus comentários aí, pode deixar seus comentários. Por quê? Porque é importante a gente saber. Esse tipo de sonhos são sonhos que acabam até ajudando outras pessoas. E, de uma certa forma, tem muita coisa que a gente desconhece de nós mesmos. E às vezes a gente tem medo, como era o meu caso, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha receio, né? Aí chegou no fim, agora com a idade que eu tô, eu falei, quer saber? Eu não quero mais ter medo. Vou contar. E ele tá contando um sonho dele, que você vê que ele também tem esses sonhos diferenciados. Talvez você também tenha esses sonhos diferenciados. Então, se você não quer contar porque você não gosta, tudo bem, a gente respeita, não tem problema. Mas se você não quer contar porque você tem vergonha, pensa um pouquinho, perde um pouquinho da vergonha, porque esse tipo de sonho vai ajudar outras pessoas em outras situações. Vai saber, né? Às vezes uma palavra que eu falar aqui do sonho dele pode acionar uma chave em você, pode te ajudar em alguma forma ou te dar a comprovação de um sonho que você também teve. Isso aqui não é um canal não é um canal religioso, não. É um canal que fala somente de sonhos. E os sonhos, geralmente, quando são diferenciados, ele acaba mexendo com o mundo espiritual. Então, eu quero deixar claro que isso aqui não é um canal religioso, tá? Então, independente de você ser evangélico, espírita, budista, seja lá você quem for, não tem problema, pode vir, pode falar sobre o seu sonho, né? Quem sonha muito é dona de casa, né? Dona de casa sonha bastante, porque a vida dela é bem estressante e às vezes o sonho acaba falando com ela e às vezes ela não percebe. Então conta aqui seu sonho, dona de casa, que aí às vezes pode até te ajudar em alguma coisa. Sei lá, eu sou dona de casa, eu sei bem como é. Estresse, cansaço, sabe? Às vezes a gente fica com o nosso emocional abalado e aí às vezes o sonho fala com a gente. E a gente está tão estressado que a gente não consegue entender. Então, se você quiser deixar seu relato de sonho, pode deixar. Então, vamos aqui pro relato dele. Ele é um seguidor, meu seguidor aqui, desse canal, tá? Esse aqui, ele conta a história de quando ele morava em Itaquá, há 20 anos atrás. Pelo que eu entendi, há mais de 20 anos atrás. Então, vamos lá. Eu posso dar até uns tropeços de vez em quando, porque eu sou muito acelerada, tá, gente? Eu tenho TDAH e eu sou muito acelerada, então às vezes eu acabo ultrapassando, mas eu vou tentando corrigir conforme eu vou lendo, tá bom? Já vou pedindo perdão antecipado. Vamos lá. Aconteceu há mais de 20 anos atrás. Eu morava em Itaquaquecetuba, numa casa que eu construí nos fundos da casa da minha ex-sogra. Eu tinha a rotina de todos os dias tomar café na casa da minha ex-sogra. Enquanto ela abria a porta e fazia o café, eu ficava debruçado no muro, orando o céu, olhando o horizonte. Aí começa. O meu sonho começa como se eu seguisse essa rotina. Eu estava debruçado, olhando o céu, como ele fazia quando era acordado. E de repente,
eu vi um avião que estava caindo. E pelo tamanho parecia ser bem longe. Ou seja, acho que o avião devia ser bem grande, né? Fiquei atônito. Pensei comigo, isso vai passar na TV. E eu, enquanto eu ia correr e ligar a TV, eu percebi que outro mais próximo caiu também. Aí eu fiquei assustado, porque agora eram 2 aviões. Eram 2 aviões, perdão, ó, tá vendo? Que eu presenciava cair. Você viu? Eu acelero, tá vendo? Desculpa. Eram 2 aviões que eu presenciava estar caindo. Então, ele viu 2 caindo quase que ao mesmo tempo. A partir daí, parei e comecei a observar o céu. Com mais atenção, eu sabia que aquilo não era normal e que queria saber a causa, né? Então, ele foi bem consciente, né? Ele teve uma consciência e olhava em todas as direções e logo vi um helicóptero caindo mais próximo. E vi que tudo que era feito por mãos de homens estava perdendo o poder. E olhava vários objetos caindo. Alguns soltavam fumaças, outros não. O outro helicóptero vai agora, e este no caminho de um campo de futebol, de um campinho de futebol, atrás da minha casa. Eu sabia que tinha algo muito estranho, e eu não sabia o que era. Olha essa parte, gente, fiquei impressionada. Aí eu vi o sol, e ele começava a se pôr, e se escondeu no horizonte, né? E de repente, o sol começa a nascer de novo atrás dele. Olha isso. Mas o estranho é que ele acabava de subir na linha do horizonte e começava a voltar. Ou seja, ele fazia esse movimento. Isso mesmo voltar. Isso, ele voltava, né? Acho que é isso que ele quis dizer. Ele nasceu no oeste e se punha no leste. E se punha no leste. Mas ele acabava de se pôr e nascia em seguida, no mesmo local que ele se pôs. Caramba! E foi crescendo o tamanho e uma proporção gigantesca. E como fogo de artifício. Explodiu e tomou todas as extensão do céu. E aí vi que cada partícula daquele sol era um anjo de Deus, no brilho do sol. No centro daquele sol havia um trono. Olha isso. De um branco muito diferente. Parecia fosforescente. Tinha alguém lá e eu não conseguia ver, mas a minha alma sentia a maior alegria que alguém pôde sentir. Então eu acordei. Gente, vocês repararam aqui? O sol, na verdade, não era o sol, parecia que era um meio daquela força, os anjos protegendo aquela força para depois todo mundo saiu para ele aparecer. Foi isso. Muito bom esse sonho. Muito bonito. E o interessante desse sonho é que ele está falando aqui
que ele sonhou com a rotina dele, né, com a rotina de todas as manhãs. Então, para ele no sonho, não sabia se estava sonhando, se era verdade mesmo. Porque é como se ele tivesse o que ele achou que não era normal, foi que o outro avião veio e caiu. Aí quando o outro avião caiu, ele falou: "Opa, espera aí, tem alguma coisa errada aqui", né. E aí ele também reparou, que eu achei muito interessante, é que ele começou a reparar, e isso veio para ele, tipo assim, todas as coisas que o homem fez com as mãos, caiu. Ele teve essa percepção no sonho dele, né. Ele teve essa percepção que ele falou, ele foi bem claro aqui, ó. E o outro caiu mais próximo também. Eu fiquei assustada, porque agora eram 2 aviões, né. E eu e e ele presenciava caindo, quer dizer, ele estava vendo os 2 aviões caindo. A partir daí, parei e comecei a observar o céu, quer dizer, ele começou a olhar para ver o que estava acontecendo, porque ali já ligou a chave dele, né. Falou: "Opa, tem uma coisa errada aí". Aquilo não era normal, tá vendo, ó? Aquilo não era normal, e eu queria saber a causa. Então, não deu medo nele, ele não teve medo. A partir do segundo avião, ele já perdeu o medo ali, ele já viu que tinha alguma coisa acontecendo e ele precisava saber o que que era. Aí eu olhava todas as direções e logo vi um helicóptero caindo e caindo mais próximo. E vi tudo que era feito por mãos de homens estavam perdendo o poder. E olhava vários objetos caindo. Alguns soltavam fumaça, outros não. E outro helicóptero vai agora, e este no caminho, e outro helicóptero vai agora, que ele quis dizer, né, olha, outro helicóptero vai cair agora. E era no campinho de futebol atrás da casa dele. Aí eu sabia que tinha alguma coisa muito estranha. E eu não sabia o que era. Eu vi o sol, que é esse objeto grande que ele viu, e começava a se pôr. Ele se escondeu no horizonte, ele se escondeu no horizonte, lá na frente, né? O horizonte era na frente. E de repente o sol começa a nascer de novo. Mas o estranho é que ele acabara de sumir na linha do horizonte, né? Opa, desculpa. E voltava. E ele nasceu no oeste, que é para cá. E se pôs no leste, norte, sul, leste, oeste. Ou é leste, oeste? Um desses dois, que eu não lembro direito. Vocês entenderam? Mas ele e foi crescendo e tomando uma proporção gigantesca, como fogos de artifícios. Então, assim, é como se os anjos se deslocassem daquela, daquela situação daquilo de sol, né, de formato de sol, e aí soltava luzes, né, como se fosse fogos de artifício. E cada partícula era um anjo. Um anjo de Deus no brilho do sol. E no centro daquele sol havia um trono e de um branco muito diferente, parecia fluorescente. E tinha alguém lá e eu não conseguia ver, mas a alma dele sentia a maior alegria que alguém poderia sentir. Então ele acordou. Nossa, muito forte, legal, né, gente? Você viu? Aqui eu senti várias coisas desse sonho, várias. Quando ele fala aqui que muitas coisas da mão do homem
perde o poder, então eu vejo que Deus vai entrar aí, né? No sonho dele tá querendo dizer assim, olha, quem manda é Deus, né? O que eu pude sentir aqui. E quando ele fala que ele começou a dormir, começou a sonhar com a rotina dele, então era algo para tipo assim, ó, eu vou me mostrar para você na sua rotina, e vai ser na sua rotina que é para você não se assustar. Que tipo assim, no simples, no nada eu posso aparecer. Então, é o que eu percebi, tá, gente? Que eu não sei decifrar sonhos, não. Eu não sei decifrar. Mas aí, se alguém aqui souber decifrar sonhos e conseguir entender, eu vou agradecer. Pode entrar em contato com a gente, comigo, tá? E aí você me fala, põe aí nos comentários qual é o significado, tá? Porque eu achei esse sonho super interessante. Ele é bem sobrenatural mesmo, né? É uma coisa bem forte. Eu gostei muito. E é isso, gente. Esse seguidor mandou esse sonho pra mim. Ele mandou, acho que se eu não me engano, foi ontem à noite, ou hoje de manhã, não sei, não vi direito. E aí eu falei, não, eu vou ler. Até fiz um short já pra falar, avisar. E aí eu falei, não, de noite eu vou ler direitinho, vou passar pro pessoal pra ver o que o pessoal acha, né? E falar também sobre isso, e quem tiver seu sonho, por favor, pode entrar em contato, pode falar comigo. E a gente vai estar contando aqui também, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, comente aí se vocês gostaram. Tá, aperta o like, deixa seu like aí. Aperte o sininho para receber mais conteúdos iguais a esse. E se inscreve no canal. Se inscreve, vem fazer parte dessa família de sonhos aqui, tá? Que você vai ser sempre muito bem-vindo. E se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com pessoas que sonharam coisas parecidas, fica à vontade, compartilha. Isso vai ser uma forma também, pessoal, de me ajudar, né? Para o YouTube entender que vocês estão gostando, que o meu conteúdo é bom, que agrada, essa coisa toda. Então, assim, se vocês gostarem, por favor, vai lá, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal. Deixa assim um comentário legal se você gostou, se você não gostou. Fala comigo, eu quero conhecer vocês, eu quero saber mais de vocês. Tem uma seguidora aqui também, a Paula, pessoa maravilhosa, ela tá sempre comentando alguma coisa. Aprendi muita coisa com ela. Nossa, uma pessoa maravilhosa. E é isso, sabe? A gente aprende dessa forma. Um contando para o outro, falando suas experiências, e a gente vai aprendendo, entendeu? Porque é assim, gente, no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, as coisas estão assim, entrando numa proporção tão forte que tá se perdendo o contato, né? Tá se perdendo o diálogo, tá se perdendo. E esses tipos de sonhos são sonhos que acaba ajudando muita gente, né? E às vezes a gente não fala por medo mesmo. E acaba ficando tão solitário. Então vem pra cá, divide com a gente seu sonho, divide com a gente sua experiência, sabe? Vai ser legal, vai ser bom. E é como eu falei, esse canal não é um canal espírita. Olha o cabelo como tá, gente, eu tô aqui, tá bagunçado. Ó, esse canal não é um canal espírita, esse canal não é um canal evangélico, esse canal não é um canal, assim, nada disso. Ele é um canal que fala de sonhos. E sonhos geralmente está ligado ao mundo espiritual. Geralmente não, 100% ligado no mundo espiritual. Mas aqui não tem etnia, aqui não tem placa, aqui não tem nada disso. Então a gente não vai discutir aqui o que é, o que não é, se a pessoa é, se a pessoa não é. Isso não é da conta de ninguém. A gente não vai fazer isso. Não, não tem o porquê fazer isso. Mas assim, a gente vai falar dos sonhos, a gente vai identificar pessoas como a gente vai identificar que
não é só a gente que está sonhando isso. E aí, quem sabe alguém não sonha o propósito disso tudo, né? O resultado disso tudo. Porque ajuda no nosso amadurecimento, ajuda na nossa identificação. Sabia que ajuda na nossa identificação? É, às vezes a gente passa a vida inteira achando que você é sem sal, sem açúcar, e no entanto, você é usada. No entanto, Deus tem uma comunicação com você e você não sabe, né? Então, eu achei legal isso, sabe? Eu achei muito legal. Você vê o sonho dele? Fantástico. Quem será aquele trono, né? Todo mundo sabe quem é. E apareceu para ele, entendeu? Algum motivo, alguma coisa. E aí eu vou mandar para ele um recado perguntando se tem mais. Eu vou perguntar para ele se tem mais. Eu vou estar relatando aqui, tá bom? Você vê, ó, foi rapidinho, né? Sem tomar o tempo de vocês. É uma coisa bem rápida. E eu vou deixando vocês aqui meditando sobre esse sonho, tá bom? E eu espero que vocês tenham um ótimo começo de semana. Deus abençoe a vida de vocês. E vai dar tudo certo. E já deu tudo certo para todo mundo. Um beijo para vocês, gente. Tchau. Até mais.